Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá, dando prosseguimento à resolução dos exercícios de matemática aplicada à contabilidade, né? Faltou a gente resolver o exercício 5 e 6. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos resolver essa quinta questão. Então, nessa quinta questão, pessoal, a primeira coisa que a gente observa precisa esboçar os gráficos dessas funções. Parece um pouco estranha, né? Mas a gente já viu isso em sala de aula. São funções em partes. A primeira função, a letra A, ela está dividida em duas partes, pode observar. A primeira parte é 3x, uma função de primeiro grau, não afim, passa pela origem, né, e ela possui uma restrição, um domínio que varia entre o 0 e o 1, os extremos sendo iguais. E a segunda parte, 9 sobre 2, menos 3 sobre 2x, também é uma função de primeiro grau, como eu vou mostrar para vocês. Só que a restrição dela se refere a todos os valores maiores que 1, beleza? Então vamos fazer essa questão rapidamente, vamos direto para o nosso caderno e depois a gente aplica isso também no nosso GeoGebra, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem aqui, pessoal, é a nossa f de x, vamos colocar assim, então, letra A, ela diz o seguinte, a nossa f de ela está com duas partes, né? 3x é a primeira, tá? E a segunda é 9 sobre 2 menos 3 sobre 2x. Tá? Ela não é uma função aqui importante. Né? A segunda parte ela não é uma função racional, tá, pessoal? A gente está vendo aqui apenas coeficientes. A constante é 9 sobre 2, mesma coisa que 4,5. E o coeficiente de x é 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Em outras palavras, pessoal, essa função aqui, essa segunda parte, poderia ser descrita assim, ó, 4,5 menos 1,5x, mesma coisa, tá bom? Só que essa 3x aqui, a restrição dela, ela, o domínio dessa 3x, que é uma função afim, né, de primeiro grau, ambas são de primeiro grau, ela está entre 0 e 1, tá? Está nesse formato. E a segunda parte, para todos os valores maiores que 1, né? Então, x é maior que 1, tá? Como eu havia dito para vocês, a gente pode fazer, né, gráficos separadamente, tá? Como essa aqui é bem tranquila, como é que vai ficar esse gráfico que desenvolve, né, que o plano cartesiano, tá? Aqui nós temos o y na ordenada, x na abscissa, e aí a gente desenvolve os gráficos, tá? Então aqui para a primeira, sei que ela vai passar pela origem, né, porque ela é uma função afim de primeiro grau incompleta, né? Tá faltando a constante. Então, quando ela é uma constante, ou perdão, quando ela não tem a constante, ela sempre vai passar pela origem, tá, pessoal? Então, vou colocar ela mais ou menos nesse formato aqui. Então, essa é a primeira função. Agora fazer as duas, né, separadamente. Então, na segunda, vou colocar aqui, vou colocar assim. Beleza. Temos o y, temos o x, tá? Melhorar aqui esse x. Beleza. Então, nessa segunda, pessoal, vou utilizar esses parâmetros aqui que são os mesmos. A gente já observa que o coeficiente de inclinação dela é negativo, então eu sei que ela é uma reta decrescente, conforme a gente já viu em outros exercícios. Tá? E ela vai passar, ó, quando o x é 0, o y é 4,5. Então ela passa aqui naturalmente no y em 4,5, tá bom? E quando o y é 0, pessoal, a gente vai ter 4,5 dividido por 1,5. Então, eu vou pegar aqui
a minha calculadora. Bom, mas vai dar aqui 3, 4,5, 3, né? Então ela vai passar mais ou menos aqui. Essa aqui dá para o professor fazer de cabeça tranquilamente. Então o que a gente tem? A gente tem os pontos, né? Então temos os dois gráficos. A gente teria, né, se a gente fosse fazer separadamente, um de cada vez, né, essas duas retas. Só lembrando, tá, que aqui na primeira, né, comentei, obviamente, mas aqui o ponto, né, da origem, chama de origem, mas aqui a gente tem como referência o zero, tá bom? Então, essa seria as duas retas. Professor, a gente está pedindo para importar essas duas partes, essas duas partes da mesma função em apenas um gráfico. Essa é a questão. Então, vamos desenvolver, a gente já tem aqui, então, parâmetros necessários. Então, o que importa para a gente? Tem aqui, então, o nosso gráfico. Esse aqui, sim, é o que vai valer. Tá? É importante dizer que, se você tiver dúvida, faz assim, tá? Um por um, para você ter uma ideia. E aí, pessoal, ó, essa primeira função, ela funciona do 0 até o 1, inclusive o 0, né? O 0 está aqui, colocar o 1 bem aqui, ó, tá? E essa segunda parte, ela vai funcionar para todos os valores a partir do 1. Então, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter que, quando essa função, ó, uma coisa importante, essa primeira aqui, ela vai funcionar até o 1. Então, até esse ponto aqui, ó, tudo vai ser azul, mas a partir do 0, tá? A partir do 0. Então, essa parte do terceiro quadrante aqui, a parte do terceiro quadrante não vai funcionar, ela só funciona entre o 0 e o 1, inclusive esses valores. Então, a gente tem entre o 0 e o 1, né? Mas qual é esse valor quando x assume esse valor 1 aqui dessa função? Quando x assume esse valor 1, tem que ter essa referência aqui em y, né? O valor é 3, só basta a gente substituir, pessoal, aqui nessa função. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, está aqui o valor de y. Tá? Então, é somente essa parte aqui, tá? Entre 0 e 1. Então, se a gente sabe que entre o 0 e 1, a primeira parte está feita aqui. Inclusive, eu vou colocar a bolinha fechada aqui, ó, porque aqui o sinal, né? Perdão, o nosso domínio está falando menor, 0 é menor ou igual, x menor ou igual a 1. Então, bolinha fechada aqui, esses dois pontos, tanto no 0 como em relação a 1. E aí a gente traça essa primeira parte aqui na nossa função. Tá bom? Então, ficaria mais ou menos assim. Então, da primeira parte, isso é isso aqui. Tá? E a função, a parte 2, ó, ela desce lá do 4,5, vai até o infinito. Por que, professor, vai até o infinito? Porque ele está dizendo que o domínio, ó, ela vai servir para todos os valores maiores que 1. Tá? Então, a gente vai considerar tudo que for maior do que 1, só que a partir do 1, porque até o 1 é a primeira parte da função. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar o valor número 3 aqui. Deixa eu colocar de outra cor, né, para não confundir. 3 vai estar aqui. Opa, um 3 melhor, né? Tá? E ele vai cortar aqui, como lá na segunda parte. Só que, por exemplo, ele não vem lá do 4,5 mais. Porque essa parte aqui, da onde ele vinha, ó, tá? Ela faz parte da primeira parte, da primeira função, tá bom? Então, da onde que ela começa? Exatamente aqui nesse ponto. Ó. Eu não vou nem colocar lá no ponto fechado, porque o ponto fechado é da primeira parte. Tá? O ideal é que essas partes, né, elas não tivessem tão próximas assim como é o caso aqui, tá, pessoal? Mas só para enfatizar que essa bola fechada ali que eu coloquei de preto, vou até apagar ali ela, na verdade, vou colocar na cor azul, porque essa bola fechada aqui, ó, essa bola fechada aqui, exatamente no ponto 1, ela equivale aqui à primeira função.
tá? Então não tem importância eu ligar agora não, porque eu acho que fica claro para a gente o que significa aquela bola fechada em azul, né? Porque ela faz parte da primeira função. Obviamente que a reta em vermelho da segunda parte vai para o infinito, porque daí não tem nenhuma restrição. Todos os valores agora maiores que 1 refere-se a essa segunda parte, beleza? Então essa é a letra A, vamos fazer a letra B, depois a gente vai lá no GeoGebra fazer, a gente faria essas duas funções. Então olha lá, letra B, ela diz o seguinte, eu tenho uma função f de x, e essa função aqui é um pouquinho mais trabalhosa, só não é difícil, né? Mas a gente tem 4 menos x, uma restrição no domínio que vai do zero menor ou igual a x, e é menor que 2, tá ok? Na segunda parte, nós temos 2x menos 2, e tem a seguinte restrição. Temos o valor 2, que agora é menor ou igual. Ó, vocês observam que ela está continuando aqui do 2 anterior. Como o 2 na primeira parte era uma bola aberta, agora é fechado ó, na segunda parte. É menor ou igual a x, que é menor que 3. Tá? E a última parte, x mais 1, com a restrição para x maior ou igual a 3. Ah, então não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não tem nenhuma dificuldade aqui. A única questão são 3 funções do primeiro grau, né, e a gente vai restringir conforme o domínio, né, que está sendo colocado. Então vamos fazer essa daqui direto. Se você tiver em dúvida, faz cada uma delas. São 3 retas aqui. Tá? Mas aqui eu acho que a gente consegue fazer, ó, bora fazer ela direta por parte, a gente vai separando por cor. Então está aqui o nosso plano cartesiano, temos então nosso y, nosso x. Tá? Então na primeira parte aqui, pessoal, eu vou utilizar a cor azul. Então ele está dizendo ó, que vai de 0 a 2, então o 0 está aqui na origem, inclusive é um ponto fechado, né, uma bolinha fechada, e vai até o 2. Vou considerar o 2 mais ou menos aqui e o 3 aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente tem que observar dessa primeira função aqui? Ó? E o coeficiente dele, x, é menos 1, então eu já sei que aqui ó, é uma, é, uma reta com inclinação negativa, ou seja, uma reta decrescente. Quando o x é 0, o y é 4, então ela vem aqui de cima. Ó, tá? Professor, aqui é uma bola fechada? Sim, pessoal, é uma bola fechada no zero. Quando o x é 0, o y é 4, tá? Essa reta vai começar exatamente nesse ponto. Tá? E aí uma outra situação. Tá? Ela funciona até x igual a 2, mas não significa que essa reta vai passar aqui, tá, pessoal? Muita gente poderia pensar assim, ah, então ela vou começar, vou traçar até aqui. Não é isso. Tá? Ela funciona para x igual a 2, mas a reta ela não cruza ali aquele ponto. Quando x é 0, o y é 4. Está aqui o ponto. Posicionar a, a, a reta, né? Agora, quando o y é 0, pessoal, o x é igual a 4. É como se ele tivesse que vir daqui. Ó. Na verdade, olha o que acontece quando a gente posiciona, faz aqueles zeros da função para posicionar corretamente. Essa reta aqui, se não tivesse a restrição de domínio, ela funcionaria assim, tá? Ia de 4 a 4. Mas não é o caso, pessoal, tá errado. Por quê, professor? Porque ela só funciona nessa área aqui entre 0 e 2, tá? Então, voltando aqui, para fazer correto, né? Então, ali seria o nosso, a nossa referência, vamos dizer assim. Mas a gente só pode ir até o 2, mais ou menos até aqui, tá?
Professor, aqui no 2 é uma bola fechada ou aberta? Olha só o que ele está falando aqui na nossa história. X é menor que 2. Então, aqui, como não tem a igualdade, aqui, ó, não é igual, então é uma bola aberta aqui, para esse intervalo. Tá? O que a gente tem que fazer? Então, a gente já fez a primeira parte. Vai para a segunda, ó, 2x menos 2. Tá? Olha o que acontece agora na segunda parte. Nós temos uma reta com inclinação positiva. O 2, né, aqui, o coeficiente de x é positivo. Tá? Então, como é que seria essa reta, professor? Se a gente tivesse que colocar a reta, ó, quando x é zero, o y começaria aqui no menos 2, ó, começaria aqui. Então, a gente teria uma reta crescente, né? E quando o y é zero, né, isso aqui daria 1. E seria 1. Então, ela passaria aqui pelo 1, mais ou menos assim. Tá? Mas não é o caso, tá, pessoal? Porque ela só vai funcionar novamente, tá? Ela só vai funcionar, passaria, opa, isso. Passaria mais ou menos assim e iria para o infinito, mas não é o caso, né? Porque ela possui uma restrição no domínio de x. Então, o que eu tenho? Ó? Olha ali onde que está toda essa parte do lado esquerdo da bola da bola aberta da primeira, ó, do lado esquerdo que está em vermelho, não vale. Ela só serve como uma referência para a gente posicionar corretamente. Tá? Então, mas não vale. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu sei que a restrição dessa função ela é crescente e ela começa aqui no 2. Então, eu vou botar a bola fechada aqui, tá, pessoal? Porque, olha aqui, ó, 2 é menor ou igual a x. Então, essa daqui é uma bola fechada para a segunda função. E ela é o quê? Crescente, né? E ela vai até quando? Ela vai até o 3. Então, seria mais ou menos assim, ó. Tá? E quando ela chega aqui no ponto 3, que é esse ponto aqui, ó, o que acontece? Ela é bola aberta. Tá? Então, aqui a gente pode colocar aqui uma bola aberta por enquanto. Tá? E aí vem a terceira parte, x mais 1. Né? O que está falando aqui, pessoal? É uma função, colocar ela aqui em laranja, né? Aqui é 1 positivo a inclinação de x, então é uma reta crescente. E ela diz o seguinte, ó, quando x é zero, né, o y é 1. Então, ele começaria aqui, e quando o y é zero, o x é menos 1. Então teria essa. Opa, deixa eu colocar. Botei menos 1 aqui, não, tá errado. Então teria essas duas posições, tá, pessoal? Então a gente teria algo parecido com isso aqui, tá? Algo parecido com isso aqui, mais ou menos, dependendo da inclinação, tá? Então, mas não é isso, né? Porque, por exemplo, ela está passando por uma parte, né, do domínio de x que não pertence a ela. Ela só vai poder ser válida para os valores de x maiores do que 3. Tá? Então, eu sei qual é a posição dela, mas o que importa para a gente é apenas a parte que começa aqui. Então, bora supor aqui, seria mais ou menos isso aqui. E aí vai para o infinito, porque aqui, ó, todo x maior igual a 3, né, pertence a essa terceira parte. Tá? Professor, o senhor esqueceu de fechar a bola ali na cor laranja. Perfeito. Então, aqui a gente fecha para dizer que ela pertence, né, esse ponto aqui, a parte 3 da nossa função. Tá bom? Então seria isso aqui, pessoal. O gráfico, derivar o gráfico nesses termos, tá? Seria isso aqui. Agora, indo para o nosso GeoGebra, colocar aqui o GeoGebra agora. Beleza. Então a gente está aqui no GeoGebra agora. E vamos fazer o seguinte, vamos dar a entrada aqui. Pessoal, como é que a gente faz? Pessoal, só lembrando, tá? O GeoGebra que eu estou utilizando, vocês podem baixar no celular, qualquer um aplicativo grátis.
Tá? Ou então colocar no Google, mesmo se você estiver utilizando o computador, você vai ter essa interface aqui. Como é que a gente faz para fazer essas duas questões, letra A e letra B, no GeoGebra? Bom, a gente precisa declarar aqui, ó, nesse console aqui, ó, declaração das funções. Eu vou utilizar aqui uma técnica simples, tá, pessoal? É declarar parte por parte, como se fosse uma função diferente. E aí, declarar também o domínio de cada uma. Ó. A letra A, vou até ampliar aqui, chamar ela de f de x. Vou chamar assim, ó, f1 de x, que é para dizer que é a primeira parte dessa f de x, tá bom? Na primeira parte dessa função era 3x, tá? Olha que o GeoGebra ele já vai fazendo o gráfico, tá? Mas não é isso, né? Lembra que ela tem uma restrição. Então aqui, pessoal, a gente colocou, deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo melhorar. Ó, a gente chegou no 3x, a gente dá a vírgula, tá? E aí a gente vai escrever o domínio. Então é zero, sinal de menor, igual. Aí o GeoGebra ele vai, ó, já fazendo para a gente de forma correta. Então, o sinal de menor e o sinal de igual em seguida, tá? Ali, ó, já faz menor igual. Então, o que é isso? Menor igual a x. Menor igual, novamente, e 1. Então, eu estou restringindo o domínio como a gente fez lá no caderno. Então, é só. Vou voltar aqui, tirar o zoom. E aqui está a nossa função, ó, f de 1, a primeira parte da f, tá bom? Conforme a gente fez lá no nosso caderno. Em seguida, eu vou declarar a segunda parte, só que eu vou chamar agora de f2, de x, tá? Só para não confundir. O que é a segunda parte? Lembrem, é 9 dividido por 2, você pode fazer isso aqui no GeoGebra que ele vai entender, tá, pessoal? Você pegar 9, dividir por 2, ó, ele vai fazendo o quociente certinho. Só que aqui, só tomar um cuidado, pessoal, que a gente está lá embaixo. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber, está lá embaixo, ó, no denominador ó, do quociente. A gente tem que apertar a tecla para o lado para ele ir para a posição correta, que senão, ó, 9 sobre 2. Se eu colocar um x aqui, ó, o x vai ficar lá embaixo. Não pode, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, só botar a seta para o lado, ou no celular fica até mais fácil de mexer com o touch, né? Do celular você vai trabalhando. Menos 3, novamente, ó, dividido por 2, tá? Para o lado, x, tá? Vírgula. Qual é essa restrição? Todo x maior que 1, tá? Então, pessoal, assim como nós fizemos lá no caderno, está aqui no GeoGebra, né? Uma função, uma forma simples, tá? De colocar a, as funções por parte. Professor, mas não tinha que colocar aquela bola ali no. A gente pode para a primeira parte, bola fechada, essas coisas. Vocês podem colocar, tá, pessoal? Se a gente chegar aqui na entrada, ó, e a gente pedir, ó, a primeira coisa, como ele vai até o 1, eu preciso saber qual é o valor quando x é igual a 1 na primeira função. Tá? E aí, aqui é simples, porque só eu substituir ó, 1 no lugar do x, fica 3 vezes 1 é 3. Então, eu posso simplesmente colocar aqui uma letra A maiúscula, eu vou simplesmente fazer uma coordenada lá. Quando x é igual a 1, y é 3, olha o que apareceu lá. Né? Uma bola fechada, só que está na cor azul, não quero, né, pessoal? A gente precisa, perdão, a gente quer mudar essa cor. Agora apertar com o botão direito em cima da cor aqui do lado, pode ser lá mesmo, vem aqui em configurações. Agora mudar aqui a cor, colocar vermelho. Bom, bora fechar e tá aí. Professor, o laranja não ficou legal, realmente não ficou legal. Vou mudar lá, agora colocar uma cor diferente, colocar, sei lá, colocar azul logo para ficar legalzinho, tá? Então, ó, o que é essa bola fechada que eu estou chamando de A aqui?
ela refere-se à primeira parte da função partes. Bom, vamos fazer rapidamente a letra B. Eu vou chamar de G, tá, pessoal, para diferenciar, para não ficar sobreposto. Eu vou chamar de G1 de X, essa primeira parte da letra B. E aí eu vou declarar 4 menos X. Tá? Ela vai começar. Deixa eu tirar as cores aqui da primeira, para não atrapalhar. Então, 4 menos X, qual é o intervalo? 0 menor igual a X e é menor que 2. Tá? Dou um Enter, ó, ele já vai fazendo para a gente. Tá? G2 de X é igual a 2x menos 2, vírgula. Tá? Qual é a restrição? 2 menor ou igual, tá, a x, que é menor que 3. Beleza? Ó, vai construindo ali do lado o nosso gráfico. E o G3, pessoal, é igual a x mais 1, vírgula, para todo x maior igual a 3. Tá? Então, está aqui a nossa função da letra B. Vou tirar isso aqui, deixa eu dar uma aumentada e trazer mais para cá. Ficaria mais ou menos assim, como também nós fizemos lá no caderno. Tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com a sexta questão para a gente finalizar essa lista. Tá? Peço que vocês repitam esse passo a passo no GeoGebra, refaçam o exercício também no caderno. Se necessário, faça cada parte separadamente para vocês posicionarem correto cada reta, porque o importante, pessoal, é que vocês diferenciem. Ó, a primeira parte é decrescente, a segunda é crescente, a terceira também é crescente, mas vocês percebam que a segunda parte, a segunda e a terceira, apesar de serem ambas crescentes, elas possuem inclinações diferentes. Ó, a segunda tem uma inclinação maior, a terceira uma inclinação menor. Tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto.